No vasto universo de Hunter x Hunter, ser um caçador é muito mais do que um título. É um estilo de vida apenas para aqueles mais fortes e habilidosos. Porém, no meio de tantos indivíduos incríveis, existem alguns caçadores que se destacam pelo nível de suas habilidades, seja Netero com sua imensa sabedoria, Meruem com sua força brutal ou até mesmo o potencial latente de Gon Freecss. Nesse vídeo, você vai conhecer o ranking dos 10 personagens mais poderosos do universo de Hunter x Hunter, explorando suas habilidades, seus feitos em vida e o que faz cada um deles permanecer entre os melhores do mundo. Esse é um tema polêmico, mas vocês sabem que não existe pessoa mais imparcial e verdadeira do que eu. Eu posso não ser o dono da verdade, mas felizmente eu nunca proferi uma mentira sequer em toda a minha vida. Portanto, ninguém melhor do que eu para definir essa lista. Então, se você ficou curioso com o tema do vídeo de hoje, saiba que o que não falta aqui no canal são vídeos sobre o universo de Hunter x Hunter separados numa playlist exclusiva para vocês, com temas super legais, assim como esse aqui. Ainda tem muito vídeo que eu quero trazer aqui para vocês, então para você não perder os próximos vídeos, aproveita também para conferir a sua inscrição e ativar o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado aqui no canal, combinado? Agora sim, vamos começar a nossa caçada aos mais poderosos. Primeiro, premissas do ranking. Fazer um ranking de força em qualquer anime é sempre polêmico, mas mais ainda em Hunter x Hunter, pois sabemos que os combates nessa obra vão muito além de simples força física. Existem inúmeras variáveis que influenciam uma batalha. Um personagem mais fraco pode vencer um mais forte graças a uma habilidade counter uma da outra. Lembremos do arco de Yorkshin, quando as aranhas discutem sobre a Bandigan de Hisoka e afirmam que o Hatsu de Nobunaga não funciona bem contra esse tipo de habilidade. Isso não significa necessariamente que Nobunaga seja mais fraco, mas apenas que sua técnica não é favorável em uma luta contra Hisoka. Portanto, minha ideia aqui então é criar uma escala de poder pura e simples. Outro ponto importante é que eu não vou incluir personagens que provavelmente estão entre os mais poderosos, mas que não mostraram suas habilidades ou não tiveram suas lutas mencionadas, nem usaram nem até agora, como Beyond Netero, Gon Freecss, Periston e Zigg Zoldyck, além da maioria dos Zodíacos. É muito complicado classificar personagens sem feitos e batalha, então eu só incluirei aqueles que pelo menos já usaram Nen ou participaram de alguma batalha. Outro personagem que pode parecer surpreendente por não estar nessa lista é o quarto príncipe de Kakin. Tserrieni possui um Hatsu extremamente poderoso, 2 bestas de Nen e é um gênio do domínio de Nen. No entanto, ainda não vimos em combate e o próprio personagem mencionou num capítulo recente do mangá que ainda nem começou o seu treinamento de combate. Ou seja, ele ainda não é um lutador de fato. Então, com essas regras definidas, vamos à nossa lista. Em 10º lugar, Silva Zoldyck. O nosso querido Shiruba é um assassino profissional e o atual chefe da família Zoldyck. Como muitos membros da sua família, ele possui extrema resistência a venenos e habilidades físicas sobre-humanas, como força, velocidade e controle preciso sobre o próprio corpo. Sua pele é tão resistente que não pode ser sequer perfurada por lâminas comuns. Segundo Killua, Silva é capaz de arrancar o coração de uma pessoa sem sequer deixar cair uma única gota de sangue. E só um detalhe que quando eu vi ele dizer isso pela primeira vez lá no meu auge dos meus 11 anos de idade, eu fiquei completamente alucinado. No passado, Silva chegou a matar um membro da trupe fantasma e enfrentou Kurolo em um combate direto, que aparentemente terminou sem um vencedor. Um detalhe que pouca gente se lembra, inclusive. No entanto, sabemos que essa luta ocorreu, pois Silva conhecia o Hatsu de Kurolo e quando lutaram novamente, ele pôde reconhecer a evolução das habilidades do líder da trupe. Mais tarde, durante o arco das Formigas Quimera, Silva matou Tito com apenas um único golpe. É importante lembrar que Tito deu trabalho tanto para Morel quanto para Knuckles juntos, mas foi derrotado facilmente por Silva. Mesmo que tenha sido pego num ataque surpresa, Zeno menciona que, mesmo que Tito tivesse visto o golpe chegando, isso não mudaria absolutamente nada. Silva é um usuário de Nen do tipo emissão e foi classificado como um gênio no domínio desse estilo durante a exibição de habilidades de Nen organizada pelo Togashi. O único momento em que vimos usando Nen foi em sua luta contra Kurolo no arco de Yorkshin, quando ele criou 2 esferas enormes de aura, uma em cada mão, com a intenção de matar o Kurolo.
Porém, no último segundo, Silva desviou o ataque após ser informado por Illumi que os contratantes dos Zoldycks haviam sido mortos. Ainda não conhecemos toda a extensão do poder de Shiruba, mas considerando sua posição como o líder atual dos Zoldycks e seu histórico de feitos, ele ocupa o 10º lugar dessa lista. Em 9º lugar temos Kurolo Lucifer. Kurolo é o fundador, líder e membro número 0 da Trupe Fantasma. É um lutador excepcional, reverenciado como o mais forte por muitos dos membros da trupe, além de extremamente inteligente e estrategista em batalha. Kurolo conseguiu enfrentar Zeno e Silva simultaneamente, ambos assassinos extremamente habilidosos, sem dar brechas para que Silva explorasse qualquer abertura, embora não tenha conseguido também causar danos significativos a nenhum dos dois. Além disso, lutou e dominou completamente Hisoka em uma batalha na qual ele estava muito bem preparado. Na queda de braço entre a trupe, Kurolo ficou em 7º lugar, o que apesar de contraintuitivo à primeira vista, é um excelente resultado, considerando que especialistas como ele são geralmente mais fracos em habilidades de aprimoramento. Mesmo assim, ele é capaz de perfurar crânios com uma caneta comum. Quanto ao seu domínio de Nen, Kurolo é um especialista considerado um gênio em sua categoria, conforme mostrado na exibição de Nen do Togashi. Seu talento é tido como prodigioso não só para sua idade, mas até mesmo entre mestres da disciplina. Seu Zetsu foi dito ser impecável, a ponto de Silva notar que ele pode se aproximar furtivamente de um oponente e eliminá-lo sem deixar qualquer traço de intenção assassina. Seu Hatsu permite que ele roube habilidades Nen de outros usuários e as use como próprias, por meio de um livro conjurado conhecido como Segredo do Bandido, cumprindo 4 condições específicas para cada roubo. Kurolo já demonstrou diversas habilidades roubadas, provando que possui um vasto arsenal, o que o torna capaz de se adaptar a praticamente qualquer cenário de batalha. E eu o coloco acima de Silva por uma questão narrativa. Embora tenham se enfrentado no passado em um combate individual, o resultado dessa luta é desconhecido e o próprio Silva posteriormente reconheceu que Kurolo ficou ainda mais forte. Além disso, pelo fato de Kurolo ter conseguido manter uma luta contra Silva e Zeno ao mesmo tempo, eu decidi colocá-lo à frente de Silva, que ainda carece de mais feitos. Nada impede que o líder dos Zoldyck se mostre superior à medida que a história avança, mas por enquanto, Kurolo fica com o 9º lugar. Já em 8º lugar temos Zeno Zoldyck. Zeno Zoldyck é um assassino profissional e um usuário de Nen altamente habilidoso, classificado por Togashi como possuidor do domínio supremo em sua categoria inata, que é a emissão. Com um intelecto afiado e vasta experiência, Zeno é extremamente analítico em combate, prevendo as ações de lutadores talentosos como Kurolo e respondendo com contramedidas perfeitas em um mero instante. Como emissor, seu Hatsu permite transmutar sua aura em forma de dragões que ele utiliza de diversas maneiras. Um exemplo é a Lança do Dragão, técnica em que ele lança um dragão transmutado e o controla com as suas mãos. E ainda o famoso Dragon Dive, em que Zeno transforma um dragão enorme em centenas de dragões menores capazes de destruir um palácio inteiro. Zeno também demonstra grande conhecimento teórico de Nen, percebendo de imediato que Kurolo era um especialista e que possuía 4 ou 5 condições para roubar habilidades dos outros. Além disso, ele possui um dos Ens mais impressionantes da série, com um alcance natural de 100 metros, que ele afirma poder expandir facilmente para até 300 metros. Eu coloco Zeno acima de Kurolo e Silva por 2 motivos. Primeiro, pela experiência. Como assassino profissional há tanto tempo, Zeno adquiriu uma vasta experiência em combate, o que lhe permite se adaptar a qualquer cenário. O segundo motivo é a classificação do Togashi, que o destaca como tendo o domínio supremo em sua categoria, algo que Silva e Kurolo ainda não conseguiram. Já na luta contra Kurolo, Zeno afirma que em um confronto direto, muito provavelmente venceria o líder da trupe, embora também reconheça que, caso Kurolo lutasse com a intenção de matar, a história seria diferente. Essa é uma fala, inclusive, que é sempre lembrada quando se discute sobre o confronto entre Kurolo e os Zoldycks, mas muita gente erra na hora de citar a frase de forma correta, cada um citando de uma forma diferente, puxando da memória de forma completamente freestyle. Mas novamente, para que fique claro, Zeno afirma que em um confronto direto venceria o líder da trupe com quase toda certeza, ou se formos traduzir de forma mais literal, ele venceria cerca de 8 ou 9 de 10 lutas que eles tivessem, ou seja, uma vitória praticamente certa.
Porém, caso Kurolo lutasse com a intenção de matar, ele diz que a história seria diferente. Isso não significa que Zeno reconhece a vitória de Kurolo em cima dele, mas deixa o resultado em aberto, reconhecendo apenas que não seria uma vitória garantida para ele. Portanto, pode ser que Kurolo se mostre superior no futuro, mas por hora Zeno fica com o 8º lugar. Já em 7º lugar temos Jin Frixo, e aqui começamos com a polêmica e o momento em que alguém, eu tenho certeza que alguém vai dizer nos comentários que parou de assistir o vídeo aqui, mesmo eu sabendo que você não parou coisa nenhuma e continuou assistindo sim, mas calma que eu vou explicar essa posição nessa lista. Jin é um dos personagens mais hypados de toda a obra e eu diria que isso é justificável. Ele é considerado por Netero como um dos 5 melhores usuários de Nen de todo o mundo, além de ser um dos personagens mais inteligentes de toda a série. Apesar de ainda não termos visto seu Hatsu, o pouco que ele mostrou em relação ao uso do seu Nen já é impressionante. Um talento único que só ele mostrou até agora é a habilidade de replicar técnicas de Nen usadas contra ele, como ele fez com o soco remoto de Leório, deixando claro que isso não se trata do seu Hatsu, mas sim de um mero talento natural. Além disso, Jin é capaz de criar habilidades a partir de deduções sobre como determinado usuário de Nen construiu o seu Hatsu, como vimos ao criar a habilidade do ultrassom. Todo o hype em torno do personagem é compreensível, mas é difícil colocá-lo mais acima nessa lista, considerando que ainda não vimos nem metade do seu poder total. Acredito firmemente que quando Jin mostrar todo o seu potencial, ele com certeza subirá nesse ranking. Porém, por enquanto eu prefiro mantê-lo nessa posição, pois os outros personagens à frente possuem feitos muito mais significativos do que os mostrados pelo Jin. Então, portanto, o pai do protagonista fica com o 7º lugar. Já em 6º lugar temos Shia Puffo. E aqui, galera, os fãs do Jin vão surtar agora, mas como eu falei, ainda faltam feitos significativos para podermos afirmar que ele venceria um guarda real em um combate direto, né? Como assim? O Jin perderia para uma fada como Puff? Muitos esquecem o quão poderosos eram os guardas reais, principalmente Puff, que é o mais subestimado entre eles. Vale lembrar que Cold acreditava que Puff era tão forte que poderia até vencer o Netero, e Cold não era alguém emocionado que falaria isso da boca para fora. Falando um pouco sobre seus atributos físicos, assim como os demais guardas reais, Puff possui força, resistência e durabilidade sobre-humanas, conseguindo sobreviver a um golpe direto da cauda de Meruem, saindo apenas com um mero hematoma, o que é impressionante, já que Meruem conseguia arrancar membros do Netero com um único golpe. Além disso, Puff suportou o calor extremo e escaldante de uma explosão nuclear minutos após a detonação para salvar o rei. Embora seus atributos físicos sejam notáveis, Puff se destaca principalmente no uso de suas habilidades Nen, na capacidade de voar em alta velocidade e em sua aptidão para manipulação. Seu Hatsu possui diversas variações. Ele pode manipular centenas de pessoas ao mesmo tempo usando as suas escamas, dividir o seu corpo em várias versões menores de si mesmo, alterando até a sua aparência e voz para parecer outra pessoa, além de conceder habilidades a outras pessoas ao envolvê-las em um casulo, como fez com Palmer e Leol. Muitos subestimam Puff porque Killua, usando a sua velocidade divina, conseguiu reagir e contra-atacar os seus golpes. No entanto, vale lembrar que, nesse momento, Puff estava dividido e havia sido absorvido por Meruem, perdendo grande parte de sua força. Morel, por exemplo, não conseguiu sequer fazer absolutamente nada contra ele. Puff acabou morrendo apenas por causa da toxicidade da explosão causada pela bomba de Netero após inalar as suas partículas. Então, dado tudo isso, ele fica com o 6º lugar. Já com o 5º lugar temos Menthuthu Yuppie. Diferente de Puff, Yuppie possui muito mais feitos em combate, sendo o guarda real mais ativo durante a batalha no palácio. Yuppie é um verdadeiro monstro, tendo todos os atributos físicos sobre-humanos, e nenhum personagem conseguiu sequer arranhá-lo no confronto. Assim como Puff, Yuppie só morreu porque inalou o gás tóxico da bomba de Netero. Yuppie é um transmutador capaz de alterar livremente a anatomia de seu corpo. Além disso, ele pode causar explosões extremamente poderosas quando está sob estresse. O guarda real também possui uma quantidade gigantesca de aura. Knuckle estimou que ele teria, no mínimo, 10 vezes mais aura que Morel.
Eu coloco Yuppie acima de Puff por ter apresentado muito mais feitos em combate e por isso o esquentadinho fica com o 5º lugar. Já em 4º lugar, como é de se esperar, temos Neferupitou. Aqui temos uma verdadeira dúvida em relação às posições, pois há quem diga que Yuppie tem mais feitos e por isso é mais forte que a Pitou, mas eu discordo. Eu acredito que Pitou seja sim a guarda real mais forte de todas. Vamos analisar os feitos dela. Pitou lutou e matou Kaito logo no início de sua vida, em um momento em que ainda não dominava o seu Nen e nem sequer possuía um Hatsu. Ela sobreviveu a um golpe da cauda de Meruem, sendo elogiada pelo rei, que aparentemente atacou com a intenção de matar. E embora não tenha conseguido reagir ao ataque de Netero durante o início da invasão, saiu sem aparentar nenhum dano. Killua e Cold afirmaram que nem Morel, Nove e até mesmo Netero conseguiriam derrotar Pitou e novamente Cold era alguém que conhecia de perto a força da guarda real e Killua conhecia de certa forma também de perto a força de Netero. Sua aura era tão sinistra que Killua afirmou que as auras de Hisoka e Illumi nem sequer chegavam perto daquilo, e Nove ficou completamente fora de si ao entrar em contato com o En de Pitou a ponto de ficar com os cabelos brancos e fora da invasão de tanto medo. Seus atributos físicos também são sobre-humanos, assim como os demais guardas reais, e sua categoria de Nen é do tipo especialista. Seu Hatsu possui algumas variações. Pitou pode curar a si mesma e a outras pessoas de ferimentos graves, até mesmo de membros quebrados. Pode manipular pessoas como se fossem marionetes e até criar uma bailarina monstruosa com cordas conectando as pontas dos dedos ao seu corpo, funcionando como uma marionete. Essa habilidade é voltada para o combate e leva apenas 0,1 segundo para ser usada ofensivamente após ser manifestada. Portanto, devido a essa enorme quantidade de feitos, eu coloco sim Pitou acima de Yuppie e Puff e, consequentemente, com o 4º lugar dessa lista. E agora, com a medalha de bronze, temos em 3º lugar Isaac Netero. Primeiro de tudo, eu vou deixar claro que o Netero que eu tô ranqueando aqui é a versão velha, já que a gente não viu nada do seu auge na prática. Eu sei que muitas pessoas acreditam que o Netero não venceria os guardas reais, mas nisso eu vou ter que discordar. Geralmente, essa afirmação se baseia no ataque de Netero em Pitou, que aparentemente não causou nenhum dano. No entanto, a intenção de Netero naquele ataque era meramente afastar a guarda real, já que o seu foco estava totalmente voltado para o rei. Isso é comprovado pelo fato de o ex-presidente da associação ter contratado Zeno Zoldyck apenas para separar os guardas do rei. Não dá para comparar os guardas reais com Meruem, o rei está em outro patamar em todos os sentidos. Acredito que os guardas reais não conseguiriam reagir à velocidade dos ataques de Netero, até porque o próprio Meruem demorou um pouco para conseguir fazer isso. Além disso, os tapões do Buda de Netero provavelmente causariam dano nos guardas, mesmo que de forma gradual. E caso não causassem danos significativos, acredito que pelo menos a mão zero conseguiria matar qualquer um dos guardas, já que conseguiu até arranhar o Meruem, que é muitas vezes mais resistente do que qualquer um da guarda real. Netero é um monstro completo. Seu Hatsu é uma combinação perfeita de várias categorias de Nen ao mesmo tempo e Togashi o classificou como tendo o domínio supremo de sua categoria inata. Por isso, acredito que Netero venceria qualquer um dos guardas em um confronto 1 contra 1 e, portanto, ele fica com o 3º lugar. Agora, para definir o nosso ranking, com a medalha de prata, temos em 2º lugar Gon Freecss adulto. Muita gente pode discordar, mas eu acredito que o Gon em sua versão adulta venceria o Netero em sua versão mais velha. Não vimos tanto dessa forma do Gon, mas o pouco que foi mostrado já é impressionante. Essa versão do Gon simplesmente obliterou Pitou como se ela fosse uma mera figurante. A guarda real não conseguiu fazer absolutamente nada e foi completamente superada em velocidade, força e poder. Mesmo com uma resistência fora do comum que mencionei anteriormente, Pitou parecia feita de geleia nas mãos do Gon. A guarda real só conseguiu arrancar o braço do protagonista por um mero momento de distração e por estar fortalecida com o Nen pós-morte. Acredito que o único problema que Netero poderia causar a algum adulto seria a sua velocidade absurda, mas essa versão do Gon também é extremamente veloz, conseguindo dar um blitz em Pitou com facilidade, assim como Netero fazia. Em contrapartida, Gon adulto se mostrou superior nos demais atributos. Vale lembrar que essa forma do Gon também foi classificada
classificada como tendo o domínio supremo do Nen de reforço, assim como o Netero. Por isso, acredito que o Gon adulto venceria o Netero velho e fica com a medalha de prata e o segundo lugar dessa lista. Já o campeão da nossa lista com a medalha de ouro em primeiro lugar temos Meruem. Acredito que o primeiro colocado seja indiscutível. Provavelmente, só no continente sombrio veremos alguém superior ao Meruem. Eu já fiz um vídeo aqui teorizando uma luta entre Meruem e Gon adulto, onde eu mencionei que eu vejo a possibilidade do Gon adulto dar bastante trabalho para o Meruem antes da explosão, mas contra a sua versão pós-bomba não há discussão. O Rei Quimera é muito superior. Meruem possui os atributos físicos mais poderosos da obra, com resistência e durabilidade praticamente insuperáveis, além de uma quantidade de aura sem precedentes. Togashi o classificou como um especialista com domínio supremo de Nen, mesmo que ele não tenha sequer desenvolvido o seu Hatsu ainda. Nem o ataque mais poderoso de Netero conseguiu causar danos significativos no Meruem antes da explosão, e sua versão pós-bomba absorveu 2 dos guardas reais que também estão nessa lista. Literalmente, nenhum personagem na obra tem feitos suficientes para sequer ameaçar o Meruem pós-bomba. Ele simplesmente oblitera qualquer um. E assim, chegamos ao final da nossa lista. Eu procurei ser o mais justo possível porque eu tenho um legado a zelar. Afinal, vocês sabem que não existe pessoa mais imparcial e verdadeira do que eu de novo. Eu não sou o dono da verdade, mas felizmente eu nunca proferi uma mentira sequer em toda a minha vida. Como eu disse ao longo do vídeo, a lista provavelmente vai mudar à medida que a história avança. Personagens que não possuem tantos feitos devem subir e outros devem descer. Além disso, Hunter x Hunter é como um jogo de xadrez 4, 5, 6D, vários D infinitos. Existem muitas variáveis numa luta e dependendo das circunstâncias, um personagem mais fraco pode sim acabar vencendo um mais forte. Então aqui não é uma discussão sobre quem venceria quem, mas sim uma lista de puro nível de poder. Se você ficou até o final, gostou do vídeo e ainda não for inscrito, lembra mais uma vez de deixar aquele like, comentar a lista de vocês aí nos comentários, lembra de se inscrever no canal com o sininho ativado, porque ainda tem muito vídeo de Hunter x Hunter que eu quero trazer aqui pra vocês, e agora você pode maratonar todos os vídeos da playlist de Hunter x Hunter aqui do canal, clicando no link que vai aparecer agora na tela aqui desse lado, beleza? Até a próxima, tchau!